Alô, galera do Enem! Essa é a nossa aula de português sobre intertextualidade. Eu sou a professora Gabriela, vou ficar com vocês na primeira parte da aula e em seguida vem a explicação do professor Gabriel. É isso aí, Gabriela e Gabriel, não é dupla sertaneja, mas dá pro gasto, viu? Esse bonitão aqui da foto é o poeta brasileiro Gonçalves Dias, que, como veremos nessa aula, foi objeto de muito intertexto. Vamos à nossa agenda. Nessa aula aprenderemos o que é intertextualidade, quais os tipos de intertextualidade, explícita e implícita, e como acontecem os diálogos entre as diferentes linguagens. Vamos lá. O que é intertextualidade? Eu aposto que você sempre se fez essa pergunta. A palavra intertextualidade é formada por duas partes, inter e textualidade. Inter significa entre, textualidade é de texto. Então, intertextualidade é a relação entre textos. Lembrando que, como nós já vimos em outras aulas, o texto é um tecido. Então, um autor usa determinadas palavras, determinados fios, e constrói um texto, o texto 1. Aí, outro autor usa algumas palavras e constrói outro texto, o texto 2. Mas esses textos não precisam ser isolados e solitários, coitadinhos. Eles podem conversar. É isso aí, os textos conversam entre si. Então, o texto 1 pode conversar com o texto 2 e formarem um outro texto. Isso é intertextualidade, a conversa entre textos. Os textos conversam e formam outros textos. Tudo bem? Para termos uma ideia do que é intertextualidade na prática, vamos ver um caso muito conhecido que é o desse quadro aqui, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. O quadro Mona Lisa é uma obra de arte muito famosa e muito importante, e por isso muitos artistas já conversaram com a Mona Lisa, como Marcel Duchamp e Fernando Botero. Os quadros deles não podem ser reproduzidos aqui, mas você vai achar facilmente na internet. E até mesmo a equipe da Quatro Quatros já estabeleceu uma intertextualidade com a Mona Lisa, criando esta belíssima obra, Mona Troll. Fantástica, não é mesmo? Muito bem, voltando à nossa agenda. No texto escrito, a intertextualidade pode ser de dois tipos, explícita ou implícita. Então, vamos estudar primeiro a intertextualidade explícita. Explícito é aquilo que está exposto, que está aberto. No caso da Afrodite, essa estátua aqui. Repare, e você já deve ter reparado, que os seios dela estão expostos, explícitos. A intertextualidade explícita ocorre quando um texto cita outro de maneira explícita. Como assim explícita num texto? Porque as citações vêm entre aspas e com a indicação do autor. Essa é a característica da intertextualidade explícita. Por exemplo, veja esse comentário aqui. Gonçalves Dias é um poeta do período literário do Romantismo. Um de seus poemas mais famosos é Canção do Exílio, cujos versos Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, foram retomados literariamente por diversos poetas posteriores, como Murilo Mendes, Oswald de Andrade e José Paulo Paes. Aqui, a citação do verso está explícita por meio das aspas em Minha terra tem palmeiras. Repare aqui as aspas. E também aparece o nome do autor, Gonçalves Dias. Então, esta é uma intertextualidade explícita. Agora vamos à intertextualidade implícita. A intertextualidade implícita apresenta uma relação em que não está tudo à mostra, tudo exposto. No caso da Afrodite, a nossa modelo,
os seios dela estão implícitos, estão cobertos por essa tarja, um pouco cobertos, né? Ela está usando uma transparência, uma coisa mais sexy. Então, intertextualidade implícita é o que acontece na literatura. Citação de outros textos de maneira implícita. Não há indicação de autor ou de obra de onde tenha sido retirada a citação. Mas nós sabemos que existem níveis de nudez. A Afrodite pode estar mais ou menos vestida. Além de assim, completamente nua, o que seria uma nudez explícita, a Afrodite poderia estar implicitamente nua, quer dizer, ela podia estar vestida, e vestida em níveis diferentes. Ela podia estar usando só calcinha e sutiã, ou ela podia estar de camiseta, ou de vestido. Esses níveis também aparecem no texto. Quer ver? Uma intertextualidade pode ser pouco implícita, quer dizer, ao ler o intertexto, já dá para sacar com alguma facilidade com quem o autor está dialogando. Então, eu olho o texto e percebo, esse autor está dialogando com aquele outro, daquele poema, daquele romance. Então, é um intertexto mais facilmente reconhecível. É tipo, a Afrodite está só de calcinha e sutiã. Ela está vestida, mas não muito vestida, né? Por exemplo, esse aqui é um trecho da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Agora, repara que o poeta Murilo Mendes quis conversar com o Gonçalves Dias. Ele fez um poema que, além de ter o mesmo título, Canção do Exílio, tem a mesma estrutura. Olha lá. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Então, apesar de haver modificado o sentido do poema, o poeta Murilo Mendes mantém a estrutura. Veja, minha terra, onde canta, onde cantam. Ele mantém a estrutura e isso facilita muito que se perceba que o poema de Murilo Mendes conversa com o de Gonçalves Dias. Nem sempre é tão clara assim a intertextualidade. A intertextualidade implícita pode se tornar tão implícita que é difícil perceber com que texto o autor está, afinal, conversando. É tipo a Afrodite, ela não coloca só o vestido, ela põe o casaco, põe os óculos, e aí o intertexto fica dificilmente reconhecível. Por exemplo, pegamos a mesma Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Agora veja esse poema de José Paulo Paz. O diálogo já dá para perceber no título do poema, chama Canção do Exílio Facilitada. Então já remete à Canção do Exílio, é verdade. Mas olha como a estrutura do poema é diferente. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá. Cá, bá. Então, repare que os únicos elementos que remetem, além do título, àquela Canção do Exílio de Gonçalves Dias, são o lá e o sabiá. Então, são poucos elementos. A estrutura do poema muda muito. Então, é uma intertextualidade muito implícita. Exigiria um esforço maior para perceber essa conversa, esse intertexto. É isso aí. Nessa parte da aula, respondemos a grande pergunta da sua vida. O que é intertextualidade? E, além disso, aprendemos quais os tipos de intertextualidade: explícita e implícita. Agora você fica com o meu xará Gabriel. Beijinho, beijinho e tchau, tchau! Sacaram o intertexto que eu fiz com a Xuxa, né? É isso aí. Tchau!